Fala, pessoa, tá tudo bem aí com você? Vem cá, você tem sentido um pouco mais travado para tomar decisões ultimamente? Como se qualquer decisão pudesse dar errado, como se não fosse o momento certo para tomar decisões importantes, ou como se estivesse faltando clareza para você para tomar algumas decisões como, sei lá, mudar de carreira, comprar um apartamento ou uma casa, trocar de carro e assim por diante. Não é o momento certo, você não se sente seguro, está se sentindo um pouco mais indeciso. Isso pode ser seu, pode ser uma insegurança que é tua, mas pode ser que você, assim como muitas outras pessoas, estejam vivendo sobre um momento de ameaça. O cérebro de vocês estão se comportando sob o modo de ameaça. Faz sentido para você? Eu acho que é importante nesse momento a gente falar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. Esse momento que a gente está vivendo agora, com uma certa instabilidade política, guerras acontecendo, muitas notícias que são de cunho duvidoso, né? De vai aumentar o preço disso, não é hora de investir naquilo. Isso pode não estar te afetando diretamente nesse momento. Só que essas informações vão aumentando o nível de urgência ou de ameaça dentro da sua mente, mudando o funcionamento do seu cérebro. E isso está acontecendo com muita gente. Aqui no meu consultório, pessoas que normalmente eram mais decididas, normalmente eram mais seguras para tomar decisões no dia a dia e até decisões maiores que implicavam investimentos maiores, elas estão um pouco mais inseguras, um pouco mais receosas para tomar algumas decisões, como se não fosse o momento, como se agora não fosse o momento de tomar decisões grandes. Alguns preços podem aumentar, algumas coisas estão instáveis. Aí a gente vai colocando na nossa fala, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Eu não sei se eu posso viajar, porque eu não sei como é que vai estar lá, né? E às vezes a gente coloca nessa fala até um pouco de descontração, de brincadeira. Porém, o nosso cérebro está administrando isso como um momento onde estamos vivendo sob ameaça. E não é da mesma forma que ele toma decisões quando a gente está no momento de tranquilidade ou no momento de ameaça. Na hora que a gente está sob ameaça, não é hora de arriscar. Não é hora de tomar decisões importantes, não é hora de ousar. E muitas vezes a gente acaba se sentindo travado mesmo, porque essas situações acontecem e a gente quer tomar as decisões, porque às vezes o cenário econômico e político não está exatamente influenciando agora na tua vida. Porém, existe um rumor, existe um medo, existe uma sensação de que isso pode mudar e de que nesse momento é o momento de eu tomar decisões um pouco mais cautelosas, me proteger, me assegurar. E será que isso é verdade para o teu contexto? Será que você não está perdendo oportunidades neste momento? Porque o seu cérebro estava em modo de ameaça? Será que realmente é o momento de ser mais cauteloso? Talvez seja um momento de pensar um pouco mais com cautela. Porém, é importante que a gente não tome decisões sem saber que o nosso cérebro mudou a forma de trabalhar. Isso aconteceu e não faz muito tempo, né? Vocês perceberam, né, que na pandemia a gente teve aumentos exponenciais do número de pessoas, ou de afastamento de saúde mental. Aumentou o nível de ansiedade, aumentou o nível de depressão, porque insegurança que estava fora, né, num ambiente global, atingiu o nosso cérebro. E a gente não sabia se a gente ia poder sair de casa, se a gente ia poder voltar ao normal, né? Até aumentou aquela coisa do novo normal, como se as pessoas nunca mais fossem voltar a viver como eram antes, né?
muita coisa realmente permaneceu depois da pandemia, mas a gente percebe que naquele momento muitas pessoas adoeceram. Por quê? Porque elas estavam contaminadas por um medo muito maior do que elas poderiam controlar. Não tinha nada sob controle delas. E essa sensação de insegurança massacra o nosso mental. Quando a gente está num momento de insegurança, como houve na pandemia, a gente tinha muita coisa que a gente não controlava. A gente não controlava o número de mortes, a gente não controlava se ia ter vacina ou não, a gente não controlava se essa vacina que já existia ia chegar para a gente não controlava muita coisa no cenário político. Então, esse medo, essa insegurança ficava fazendo com que, ao invés da gente focar naquilo que a gente controlava, a gente acabava focando no descontrole. E aí a gente entrava em parafuso mesmo, a gente panicava. Muita gente nessa época chegou no meu consultório completamente panicado, né? Completamente em pânico. Por quê? Porque estava focando o tempo todo, olhando o número de mortes, o tempo todo vendo as estratégias políticas para chegar vacina ou não, mesmo sendo coisas que ele pouco ou nada poderia interferir. Então ele ia lá, checava o tempo todo e essas informações iam aumentando a sensação de insegurança dessa pessoa. E aí a falta de controle fazia essa pessoa se sentir cada vez mais insegura. E agora a gente está vivendo um momento muito semelhante. Não temos uma pandemia, mas temos uma iminência de talvez uma guerra que vai envolver mais países, né? Temos a iminência de faltar petróleo, de faltar medicações, de faltar recursos, né? E aí as pessoas já começam a entrar num modo de segurança, num modo de resistência, num modo de opa, vou controlar, eu vou começar a vasculhar um pouco mais dessas notícias, né? Eu preciso saber quantas pessoas foram atacadas, quais países estão abertos, quais países estão fechados, o que eu preciso entender do cenário político. E aí eu começo a investigar muito sobre coisas que eu pouco controlo. É importante ter informação? É importante. O problema é o tanto de informação a mais que a gente está coletando e o tanto que isso altera a configuração do seu cérebro, da forma com que você vai pensar e tomar decisões. Então é aí que chega essa mudança. Eu preciso me informar, mas coloca limite nisso. Começa a entender, dentro do cenário que estamos, o que você controla. O que você pode de fato fazer? Quais são as decisões imediatas que você tem? E aí você começa a separar as coisas num potinho, né? Isso daqui eu não controlo. Eu posso saber sobre isso para eu tomar decisões que eu controlo, né? Igual na pandemia, eu não controlava muitas coisas, mas o que eu controlava? Se eu ia sair de máscara ou não, se eu ia tomar vacina ou não, se eu ia ficar saindo de casa sem necessidade ou não, se eu ia lavar ou não os meus alimentos e assim por diante, certo? E isso, meu comportamento, minhas decisões, eu conseguia controlar. O outro cenário, eu precisava só saber para eu conseguir tomar decisões para o meu comportamento. E o foco na minha zona de controle é o mais importante. A gente pode entender aqui que a gente tem, vamos lá, 3 zonas, né? Que a gente pode dividir aqui didaticamente. A gente tem uma zona que a gente controla, que seria os nossos comportamentos e as nossas decisões. Eu controlo isso, certo? Eu tenho uma zona que eu influencio, que seria o comportamento e a decisão das outras pessoas. Se eu ajo muito dessa forma, ou se eu falo muito dessa forma, as pessoas que estão ao meu redor tendem a ser influenciadas pelo meu comportamento. Então, eu não posso ficar me estressando porque a outra pessoa não age do jeito que eu gostaria. Eu não controlo o comportamento dela, mas eu posso influenciar, talvez conversando com ela da melhor forma possível, talvez falando com o meu parceiro, olha, talvez eu não me sinto segura agora para fazer esse investimento. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Entendo que esse cenário não chegou aqui pra gente, mas eu gostaria, né, de pensar um pouco mais como que vai funcionar os nossos investimentos. Eu queria conversar um pouco mais e aí vocês trazem para uma conversa onde você pode influenciar e ele também pode te influenciar. É uma zona um pouco cinzenta ali, essa zona de influência. Ele influencia você, você influencia ele e assim por diante. E nós temos uma zona que é
total descontrole. E é importante que eu perceba que eu não controlo, porque aí o meu foco é só de entender, de saber. Eu vou coletar informações dessa zona que eu não tenho controle nenhum. Eu não sei se algum país vai ser invadido, se alguém vai liberar ou vai aumentar as taxas do petróleo, se algum país faliu ou não, se algum investimento subiu ou não na bolsa. Eu só preciso entender para avaliar aqui qual vai ser o meu comportamento, o que eu posso fazer nesse cenário. Talvez você não tenha que tomar decisões muito expressivas quando você não se sente seguro para isso, tá? Todo cenário é um cenário que vai abrir tanto oportunidades como problemas, né? Para aquela história de enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Tem muita gente aproveitando o cenário, tanto que muitas áreas da economia cresceram muito durante a pandemia e muitas áreas da economia vão crescer muito agora nesse cenário de instabilidade, assim como outras vão ser muito gravemente atingidas. E por isso é importante eu ter informação, é por isso importante eu ter conhecimento. Só que eu não tenho que tomar decisões sob estresse. Eu não tenho que tomar decisões na hora que eu tô incomodado, que eu tô ansioso, ou que eu tô, às vezes eu vou precisar procurar ajuda, né? Se eu não tô enxergando nenhuma forma de proceder, de caminhar, eu preciso procurar ajuda emocional, preciso procurar ajuda psicológica, ou talvez eu preciso procurar algum mentor que consiga me orientar dentro de um dado específico. Eu vou precisar de alguém que me clareie as ideias, porque às vezes dentro de mim eu não tô conseguindo resolver isso. E talvez eu precise só olhar para a situação e falar, não, eu vou esperar um tempo. Ou, o que eu posso fazer dentro desse cenário? Isso é importante. Pegue informação. Entenda que você não decide o cenário, mas que você decide os seus comportamentos. E o foco precisa ser em cima do seu comportamento. Quando você olha para a tua zona de controle, o que você pode fazer, a sensação de insegurança diminui. E aí você consegue ficar mais tranquilo para tomar decisões com clareza. É isso que a gente precisa para tomar decisão. Se você está percebendo que existem pessoas que estão passando por esse momento, que estão muito indecisas ou muito afobadas, compartilhe esse vídeo com ela. Talvez você possa ajudar essa pessoa a sair dessa angústia e talvez ela procurar ajuda. Se você está precisando de ajuda nesse momento, se você está sentindo isso dentro de você, não hesite em procurar ajuda. É um momento importante. Se você quiser, inclusive, falar comigo, tem um link aqui que você vai conseguir todos os meus contatos. Mas não fique desatendido. Nesse momento, trabalhar em segurança, trabalhar em ansiedade, entender como você funciona, vai te ajudar a aumentar cada vez mais a sua zona de controle. Espero ter ajudado. Se precisar de mais alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de poder contribuir com novas informações e novos vídeos. E até lá, a gente vai se falando para eu conseguir construir mais materiais para ajudar vocês a terem uma carreira e uma vida de sucesso.